as boas-vindas a todos os colegas investigadores, em particular da equipa Pombalia, e também todos aqueles que quiseram participar nestes seminários abertos, estes seminários internacionais, todos pombalinos. Desejo as boas-vindas a todos, com votos de muita saúde, esperando que esta sessão seja enriquecedora para todos vós, certamente será. Faço um agradecimento muito especial ao Sr. Professor Justino Magalhães, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que é conhecido de muitos presentes, mas para quem não conhece, o professor Justino Magalhães é um historiador da educação, muito conceituado a nível nacional e internacional, e que tem uma obra relevante, que não só faz uma historiografia da educação no sentido tradicional, mas vai mais além, pensando a educação, a sua história, numa perspectiva de fundo que aponta também para o discernimento dos conceitos, das grandes questões, numa perspectiva de algum modo também aponta para uma certa filosofia da história. E algumas obras e artigos do professor Justino Magalhães vão nesse sentido, e a mim particularmente tem-me inspirado no meu modo de fazer a história, de olhar a história, em particular na perspectiva da história da educação. O Sr. professor Justino Magalhães também se interessa e tem também estudado o século das luzes e a problemática da educação, da reforma educativa no tempo de Pombal, e por isso certamente é com muito gosto que o ouviremos nesta conferência que nos vai oferecer, e que para nós é de grande importância, não só para a formação dos investigadores que estão envolvidos neste projeto, mas também para um conhecimento mais abrangente daquilo que significou na história da educação portuguesa a intervenção reformista pombalina. E, portanto, agradeço ao Sr. Professor Justino Magalhães a sua disponibilidade para colaborar connosco, para participar também como membro do Conselho Científico Internacional da nossa equipa pombalina, e, portanto, é com muita alegria que o recebemos, e tenho muito gosto, então, em dar-lhe a palavra para proferir a sua conferência. Tenha à bondade, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco. Uma boa tarde. Espero que consiga corresponder a que o professor me encomendou, uma reflexão sobre os estudos sobre Pombal e a reforma educativa. De facto, eu gostaria de começar por agradecer ao professor José Eduardo Franco, de quem tenho a maior estima e de quem tenho a maior apreço como pessoa e como apreço intelectual. Temos cruzado imensas vezes ao longo deste tempo que já vimos desde 70, já vimos desde o princípio dos anos 80, pelo menos cruzando regularmente nas preocupações dele em Paris, nas preocupações dele em Lisboa. Muito obrigado, professor, parabéns pela sua cátedra, por este ciclo que está a desenvolver, pelas publicações, sempre a surpreender, todo mundo parado, há uma fábrica de cultura a mover sempre, puxada, não é? Com uma alma forte, que é o professor José Eduardo Franco, e sempre a surpreender-nos com estudos globais, pombalinos, agora um inquérito ao Portugal global. Muito obrigado. E também a professora Cristina, com quem tenho tido um contacto mais formal neste seminário. A oportunidade é minha, o júbilo de ser convidado é meu, professor. Portanto, agradeço imenso. É uma grande honra participar deste ciclo. O que eu terei para dizer, dentro também, o professor já explicou que em algum momento eu tenho andado à volta dos estudos pombalinos, e sempre que volto aos estudos pombalinos eu encontro dúvidas, encontro outras formas de interpretar. A conferência recente a que assisti aqui também foi nesse sentido um desafio, não é? Um desafio
à reinterpretação de Pombal. O texto, a reflexão que apresento, faz parte de um livro que acaba de ser publicado, Escritas e Cultura na Europa e no Atlântico Modernos. É um livro que a versão impressa ainda está a chegar ao mercado, mas a versão digital já está a circular. É um livro com uma colaboração específica do Centro de História, da Universidade de Lisboa, de vários investigadores do centro e de investigadores brasileiros, europeus. É um livro que conta com a mão e com a inteligência do professor Roger Chartier, e, portanto, este texto faz parte daquele ciclo. Eu estava agora aqui também a ver que a professora Cristina nos está a escutar. Muito obrigado, professora. Professora, tem um texto bem desafiante naquele livro. Portanto, o que eu trago um pouco dali, e, portanto, será remetendo para esse texto também, que se depois tiverem a amabilidade de procurar ou de encontrar, poderá dar um pouco mais de coerência a algumas das ideias que eu aqui apresentarei. O regresso a Pombal, pela minha parte, é, desde logo, sempre a preocupação de ir de cá para lá e a preocupação de vir de lá para cá. Eu tenho encontrado em torno de meados do século XVIII, um tempo charneira, um tempo de ruptura e reforma, e é nessa dialética que eu tento entender o pombalismo e entender as reformas de Pombal. E tento encontrar depois esta longa duração a partir da instituição educativa. Não propriamente, não tenho um estudo aprofundado de história da cultura escrita que me permita dizer que é esse o meu eixo. Também não tenho um estudo aprofundado sobre a história das ideias ou a história do desenvolvimento da sociedade moderna que me permita, não, é a partir da sociedade moderna ou a partir do Estado, de uma teoria do Estado moderno. Não, é a partir da instituição educativa que eu tento fazer um eixo e tento encontrar, de facto, esse tempo de ruptura, esse tempo de viragem, quando viajo no sentido regressivo ou quando venho desde o século XVI, fazendo um desenvolvimento da aculturação escrita da sociedade ocidental, e, portanto, como é que a instituição educativa chega a este tempo pombalino e como é que ela é renovada aqui, como é que ela é reformada aqui. E dentro desta, digamos, desta instituição educativa associada à modernização, eu tenho, enfim, estruturado um pensamento de longo tempo que me permite estabelecer alguns ciclos de modernização educativa. E desde logo o ciclo por onde tenho principiado esta reflexão é um ciclo que eu denomino de estatalização. Seguramente que o professor Aurea Adão, o professor Rogério Fernandes utilizam um termo estatização e eu tentei contrapor vezes com o professor Aurea Adão, também em tempos com o saudoso professor Rogério, porque me parece que o termo estatalização me preserva o radical de Estado, estatal, e não radicado de Estado do verbo estar. E, portanto, a estatalização me interessa mais do que estatização. Um segundo ciclo que eu tento introduzir aqui é o ciclo de nacionalização. Ou seja, eu entendo, em linhas gerais, que se a escola, se a estrutura escolar, a instância educativa que foi tornada, digamos, instância de Estado no período iluminista, e com as políticas pombalinas, no caso português, esta instância educativa
com o período liberal e já na entrada para a regeneração, surge ou sofre uma primeira grande alteração. Ela nacionaliza-se. Esta instância que era um aliado do Estado, torna-se agora senhora, digamos, ou detentora da língua materna, de um cânon literário, apropria-se de uma narrativa historiográfica, patriótica, e portanto a escola torna-se representativa da nação. E é esse o debate dos românticos, é esse o debate das reformas de meados do século XIX. Essa instância educativa, que entretanto se vai complexificando, vai estabelecendo já uma hierarquia de ciclos, um ciclo elementar, um ciclo de estudos secundários, um ciclo de estudos superiores, de estudos médios e depois de estudos superiores. Essa instância escolar, essa instituição escolar, vai, entretanto, para a segunda metade do século XIX, para o último quartel do século XIX, sofrer uma burocracia, uma organização, assume, digamos, torna-se de tal modo complexa, de tal modo multidimensional, que é necessário estabelecer órgãos de governo para esta estrutura e para esta instância educativa. E aí é um ciclo de governamentação, é um ciclo onde surge uma burocracia ligada a todo o organismo, uma burocracia orgânica e uma escrituração. Dois elementos estruturantes desta instância, desta instituição educativa neste final do século XIX. Quer dizer, nós começamos a ver surgir ministérios de educação, surgem as primeiras leis gerais, no sentido de reformas gerais, já no sentido vertical, que vão até à universidade, e surgem, digamos, os relatórios de inspeção, inspeções gerais, que trazem uma escrituração, talvez, se quiséssemos pegar aqui até algum termo weberiano, talvez a escrituração escolar seja escriturações mais precoces no Estado moderno, no Estado contemporâneo, porque nós encontramos um professor retirado no seu espaço escolar, lá bem no recôndito do país, a escrever um documento que vai subir até ao Conselho Superior de Instrução, ou até, se necessário for, ao Ministério, e vai haver uma linguagem comum, segue uma linguagem comum, e o documento vai acumulando pareceres até chegar lá. Portanto, esta burocracia que, com base numa escrituração e numa hierarquia. Bom, depois, rapidamente, há um terceiro ciclo de governamentação, falava, depois um ciclo de regimentação, que nos leva ao conflito com os Estados ditatoriais, e um ciclo de universalização, já após a Segunda Guerra Mundial, finalmente, a partir dos anos 80, um ciclo de diversificação. E, portanto, isto para dizer que é neste longo olhar que eu situo o primeiro ciclo de estatalização. E este ciclo de estatalização insere-se, a meu ver, num setecentismo, portanto, num século XVII, que de si mesmo tem, digamos, uma singularidade, isto é possível explicar este setecentismo no âmbito de uma dialética em que a primeira metade, o final do século XVI, primeira metade do século XVII, é uma decomposição no plano metodológico, no plano até, digamos, da ruptura da síncrese gerada no silogismo escolástico, e, portanto, no plano metódico aparece-nos a necessidade de recuperar a experiência do método, o método experimental, recuperar a proposta, digamos, muito vinda de Jean-Baptiste Vic, recuperada por Verneuil,
a noção de que é preciso ensinar as crianças, é possível que as crianças cresçam no conhecimento e, ao crescerem no conhecimento, cresçam como pessoas. E esta noção de ajustar uma instância escolar às crianças leva a privilegiar o vernáculo, a privilegiar o ensino, portanto, nas línguas que depois serão línguas maternas, a partir dos Estados-nação, mas que aqui são essencialmente línguas vernáculas, portanto, que levam a um primeiro ciclo em português, no caso, e a um segundo ciclo depois já em gramática latina, portanto, uma de composição que tem a ver também com o método, uma de composição que tem a ver com o alargamento enciclopédico do saber, portanto, a primeira experiência de uma enciclopédia escocesa, depois uma enciclopédia francesa, e, portanto, esta decomposição de uma escolástica que começou no interior, inclusive, dos jesuítas, quando começam com aquelas conferências gerais nas primeiras décadas do século XVIII e alteram parte da sua orgânica, parte do seu modo, até parte do seu referente teológico. E, portanto, esta decomposição vamos encontrá-la também no modo de ler, vamos encontrá-la nos pequenos livros, vamos encontrá-la nos sensores, como que está no... Estava agora a ver o sensor, que de repente me perde o nome, que tem comentários sobre os pequenos livros na primeira metade do século XVIII, muito interessantes, que revelam que uma sensibilidade a um livro religioso que é um livro já de acompanhamento do crente, muito produzido, parte deles produzido por jesuítas, e que ele recupera como um livro de leitura pessoal e de crescimento e de acompanhamento do crente, e isto é simultâneo com livros também no mundo, digamos, da técnica, no mundo da ciência, do Azevedo Fortes e de outros, nos vão surgir como livros de aprendizagem técnica, e, portanto, há uma decomposição aqui que chega a meados de século e que permite ou conflui para reformas educativas. Esta chegada à reforma leva-me também a ponderar digamos, o significado histórico daquela memória, do elogio fúnebre que Pombal faz ao quinto Marquês de Ericeira, quando a memória ao Conde de Ericeira, quando recorda ou fala daquele estadista, daquele iluminista, daquele homem de letras, e faz uma aportagem biográfica que inclui não só a formação do Conde de Ericeira desde criança, escutando conferências na casa paterna, aprendendo línguas, tornando, digamos, mergulhando na história universal e aprendendo, digamos, a estabelecer um tempo na própria evolução da humanidade, mas também um homem que viajou, foi militar, cumpre serviços militares, viajou, foi estadista, no regresso da Índia vai acabar por ficar preso nas Ilhas Mascarenhas, vai depois viajar até Paris, volta de Paris, avança, amplia a sua biblioteca, cria saraus de discussão da academia, escreve aquela, não é, a história do Portugal restaurado e, portanto, ele ao falar ao fazer o elogio fúnebre deste Conde de Ericeira, ele, a meu ver, gera um protótipo, gera um modelo de um contemporâneo ou de um coetâneo iluminista que pode ser talvez uma referência para entendermos a importância da educação neste quadro histórico de meados e na reforma do Estado de meados do século XVIII. E, portanto, dá-me ideia que esta memória ajuda a entender um pouco esta aproximação também de Pombal
às questões da educação e à importância, digamos, de uma antropologia a partir da instrução, a partir de um currículo, a partir de um percurso de vida, uma biografia, os episódios, digamos, a experiência da vida e a multidimensionalidade em que atua. Um homem que é estadista, que é militar e que é simultaneamente erudito, simultaneamente. E a ideia de viagem também, não é? Que está aqui presente. E, portanto, que é a ideia, de resto, que está presente em muitos destes iluministas, Verney, ou o Ribeiro Sanches, ou o Frei Manuel do Cenáculo, viajam e capitalizam muito a viagem na sua formação. E, portanto, e um terceiro momento deste setecentismo, de que não irei falar muito aqui, mas é um terceiro momento que vai conduzir a uma instituição educativa já reformada nos estudos para corresponder a uma alfabetização de base, portanto, para corresponder ao ler, escrever e contar e corresponder a um noticioso cívico e patriótico que é a instrução elementar e que está muito presente na reforma pombalina, mas depois se aperfeiçoa também com a sequência nas últimas décadas do século. Uns estudos secundários que deixam de ser entendidos como cadeiras avulso e começam, nomeadamente com a história, com a reforma das congregações, do ensino nas congregações, começam a aparecer uma noção de curso, uma noção de uma integração de disciplinas que têm uma vertente humanística, uma vertente científica e também uma vertente, digamos, de algum modo técnica, que vai abrir para perfis técnicos do engenheiro ou do topógrafo ou de outras especialidades que vão surgir aqui, inclusive a medicina, que se vai aperfeiçoar, e a Universidade Reformada, que depois, no caso português e na Europa, na Europa napoleónica, a universidade vai ficar como sendo, digamos, o ponto avançado da cadeia de estudos, e no caso com Dona Maria, vai com a junta dos estudos, a junta central, a universidade vai ficar à frente, digamos, deste núcleo. E esta dialética leva-me a pensar em três personalidades. A primeira muito ligada a Verney, a segunda muito ligada a Frei Manuel do Cenáculo, que está à frente da Real Mesa Censória, está à frente da Comissão de Reforma, participa da reforma da Universidade, participa da reforma dos estudos na Ordem Terceira, não é? E no último ciclo, Jerónimo Soares Barbosa, um humanista, gramatólogo, que produz manuais, um manual de caligrafia e de escrita, produz de facto, e é inspetor das escolas ligado à reitoria da Universidade de Coimbra, portanto das escolas da zona de Coimbra, e que elabora uma memória de inspeção escolar que se torna de facto uma pedra angular para entender a escrituração e para entender a solidez desta estrutura educativa. Portanto, isto seria uma recomposição. Então, voltando um pouco mais à questão pombalina, o que é que aqui nos prende? Eu não sei, faço os estudos do professor Rogério Fernandes, da professora Aurea Adão, do Banha de Andrade e de outros estudos, o que eu digo é pouquíssimo. Eu tento fazer uma interpretação uma interpretação das políticas pombalinas, enfim, de uma circunstância externa e interna, isto é, o que é que resulta da proscrição dos jesuítas, o que é que resulta, portanto, de um certo caos no Império, de que vários observadores no Brasil se queixavam, e mesmo dentro do país se queixavam de que resulta um caos da proscrição dos jesuítas, e portanto há aqui a necessidade de
construir, digamos, um plano de trabalho e o que é que este plano contém na sua internalidade? O que é que ele traz já de orgânico e de germen do que veio a ser depois toda a estrutura dos sistemas educativos contemporâneos digamos, a matriz curricular de uma verticalização de estudos que vai afetar claramente a tecnologia social, porque vai hierarquizar também e vai, digamos, em espelho, gerar a hierarquia do interior da escola, é uma hierarquia que vai ficar espelhada depois na sociedade. Portanto, não é uma escola... é uma escola segmentada, verticalizada e tendo no objetivo perfis de saída muito orientados para as novas necessidades da sociedade. E, portanto, esta visita a partir do exterior e visita a partir do interior. Do interior, o que nós sabemos é que não foi prioritário, digamos, não foi prioritário em Pombal, provavelmente a intervenção no ensino, não é? Nós vamos encontrar a primeira intervenção a partir de 1756, com a criação das aulas de comércio, a aula do Porto e a aula de Lisboa. Mas é bem, digamos, é bem sintomático que alguns historiadores, António Correia, vai depois voltar muito a tentar interpretar a importância do ensino do comércio na política pombalina, portanto, na política económica, na política administrativa, porque na nacionalização e na criação daquelas grandes companhias de império, e a necessidade de uma escrituração comercial e de uma administração a partir do escrito, a partir de uma que aliás o escrito a escrituração comercial estava um bocadinho retardada, porque frequentemente nós encontramos ao longo do século XVII é preciso ler e escrever e o contar já é qualquer coisa que se vier vem, senão não faz muito parte do triângulo, não é? Nós vamos encontrar a necessidade desta modernização do ensino comercial, um pouco por imposição dos próprios comerciantes do Porto e comerciantes de Lisboa, não é? Há aqui quase que uma convenção entre uma organização de Estado e uma sociedade, portanto são aquelas corporações de comerciantes que, além de sentirem a vantagem de uma administração e provavelmente de oficiais de comércio habilitados, também, de certo modo, se ressurgem ou se cingem às regras, quer dizer, vão dali para a frente, era preciso, só poderiam contratar quem tivesse diploma, só poderiam contratar quem desse provas de ter estudado, digamos, nestas academias. Portanto, há aqui uma primeira tentativa, digamos, um primeiro pacto de modernização, onde este convênio entre a oferta de ensino e a procura são resolvidas a contento de uma corporação, mas a contento também do aparelho de Estado que Pombal quer organizar a partir dos impostos, da contabilidade, de ter até no império um escola de comerciantes que pudessem assegurar a recolha de impostos, que era um dos grandes problemas na zona de Minas, com a mineração, não é? E noutras zonas do Império. E, portanto, esta necessidade de criar um profissional é o primeiro passo. Um segundo momento, vamos encontrar, e talvez o radical, é de 1759, quando, na sequência da proscrição, não é, do encerramento forçado da Universidade Teológica de Évora e na proscrição dos jesuítas no ensino, é preciso abrir agora uma outra rede de trabalho. E uma rede que assegure, não é? Que assegure. Os oratorianos vinham a preparar uma oferta de ensino, estavam já muito orientados com alguns manuais que asseguravam as primeiras letras, asseguravam cartas de aprender a ler e escrever em português e, portanto,
aqui há numa primeira fase, pelo menos do pombalísmo, uma aliança interessante com os oratorianos, ou necessária, mas depois o que se vai disseminar é uma cadeia, não é? É uma rede de cadeiras de gramática latina, que parte delas já estavam a funcionar ligadas aos conselhos ou até a mestres particulares, e que agora vão receber ordens do tipo de manuais que vão que devem utilizar, do método que devem utilizar nas aulas e da necessidade de escriturar, a necessidade de apresentar um registro de alunos, um registro de aproveitamento de alunos, e, portanto, a partir de 1759, começa, digamos, uma intervenção mais direta nesta matéria de ensino, não é? Em 1761 começa, digamos, é fundado o Colégio Militar, que é uma outra resposta dada também à necessidade e seguindo muito o modelo inglês e o modelo já de alguns Estados europeus que tinham chamado, portanto, que tinham criado condições para internatos militares e para escolas militares. O militar é, ao lado do engenheiro e ao lado, provavelmente, do diplomata, são os três construtores do Estado contemporâneo, não é? O militar faz parte desta máquina do Estado contemporâneo, não é? A engenharia militar e a diplomacia militar, e, portanto, a necessidade de criar internatos que assegurem até um compromisso, um patriotismo, não é? Uma formação. E esta incursão acontece com o Colégio Militar. Frequentemente se pergunta, mas como é que Pombal manda encerrar os colégios jesuítas e abre o Colégio Militar? E, na verdade, o que está em causa não é colégio por colégio, é que a instituição educativa já faz parte da garantia que, como dizia Descartes, eu sou filho da instituição. Ou Pascal em algum momento terá dito a instituição é uma segunda natureza. E, portanto, quer dizer perfeitamente claro que Ribeiro Sanches tem a ideia do que é um internato e defende o internato. E, portanto, não haveria forma de avançar nestas formações totais se não retirar estes jovens, estes adolescentes das famílias e incorporá-los num currículo intenso de internato, onde nem férias, porque frequentemente há algumas descrições do colégio militar, onde nem em férias voltavam a casa. E, portanto, esta ideia de uma instituição total, esta ideia do militar. Mas é depois, em 1772, que começa uma incursão sistemática já num protossistema. Aliás, esta década de 60 foi também a década que decorreram, e isto é muito, esse sim acho que não está suficientemente estudada, a reforma dos estudos das congregações, criando, digamos, a possibilidade de um curso intermédio, de um curso secundário, não é? De um curso secundário e até de um curso de estudos médios preparatório da universidade ou não. E esta noção portanto, que as congregações vão sentir de criar um currículo para adolescentes, um currículo para jovens que estão... que é um currículo que também, mais uma vez, tem uma componente humanística e uma componente formativa de natureza, digamos, axiológica. Este curso, a necessidade de criar este curso, vai afetar muito já depois a reforma, está associada à reforma da universidade e afeta a reforma da universidade, decorre em parte, mas não determina a reforma da universidade, mas esta década de 60 parece ser uma década pacífica no pombalismo, mas de facto está a acontecer esta reforma que é acompanhada por Frei Manuel de Cenáculo, que é próximo do Marquês, e que há de facto aqui uma alteração destes, na sequência da proscrição
de 1759, começa de facto todo um processo de reforma que vai conduzir à organização dos estudos secundários, não ainda dos estudos liceais, não ainda, essa é uma conquista mais tardia, mas já de um currículo, quais são as componentes curriculares que entram aqui, para além do trivium clássico, não é? E dentro do trivium, como é que ele se organiza para estabelecer classes e não, digamos, classes sociologicamente organizadas e cognitivamente organizadas, e não tão só classes dentro de cada disciplina, não é? Não só grupos de estudo dentro de cada disciplina, portanto, estabelecer a noção de classe com todas as valências que depois vão ser recuperadas no século XIX. E, portanto, ao chegar em 72, há o Alvará Régio fala muito de uma resposta a um plano que é preparado pela Real Mesa Censória, e é uma intervenção perfeitamente planificada. Há critérios, há uma noção do terreno, há uma noção daquilo que se pretende, não é? E há de facto uma intervenção no todo nacional, e uma intervenção no todo social. Quer dizer, é uma ideia que esta intervenção de reforma é uma reforma que vai mobilizar a sociedade toda. E o que é que está aqui então em causa? Está a criação de uma rede de cadeiras de estudos menores ligadas à gramática latina, ao estudo de grego, ao estudo da filosofia, e uma rede de cadeiras de mestres de primeiras, que ainda não se chamam de mestres de primeiras letras, mestres de ler, escrever e contar, que vão ser espalhados, então, que vão ser organizados por todo o país. Uma tentativa de mapear, digamos, o país. E como é que nos vamos apercebendo um pouco deste mapear do país? Nós vamos vendo um estudo que procedia, em parte, para Trás-os-Montes, há um tempo atrás. Eu tentei um pouco fazer a partir do Alvará e da realidade que conhecia, daquela descrição do columbano da zona de Trás-os-Montes, tentei fazer digamos, uma aplicação dos critérios que estavam subjacentes ao Alvará e o que aconteceu no terreno. E fui verificando que é contemplada com cadeiras de primeiras letras, ou são contempladas com cadeiras de primeiras letras, todas as povoações que tenham mais do que 1000 habitantes. Portanto, temos aqui uma racionalidade que em vários momentos se interpreta como racionalidade mercantilista, noutro setor, mas a contabilidade da população e o elemento demográfico pesa nesta distribuição. Portanto, há aqui um racional que é um racional de Estado moderno, não é? Atender à população e estabelecer, digamos, como referência a população, o total da população. Um segundo critério que decorre deste são núcleos urbanos e vilas que são capitais de concelho ou capitais de comarca. Ou seja, um segundo critério de grandeza administrativa, de estatuto administrativo. Um terceiro critério, que aqui se complementa também, é sempre que há centros geográficos onde confluem outras povoações, que centros geográficos que possam ser centros são polos de desenvolvimento regional, são contemplados com uma cadeira. E, portanto, há, além da população, que parece um critério um pouco mais resultante, menos político, menos ideológico do que os seguintes, mas há de facto privilegiar a demografia, privilegiar o que é urbano, privilegiar o que é sede de polo administrativo e jurídico, isto é, onde há também um juiz
ou juiz de fora e, possivelmente, em alguns momentos, um juiz ordinário. Estas descrições, portanto, ou um juiz ordinário, estas descrições vêm também acompanhadas, então, de um quarto critério, que são esses polos de desenvolvimento, onde normalmente acontecem feiras de ano, feiras que são aquelas, digamos, aqueles locais para onde conflui uma troca económica e onde ficam, para onde fica também colocado uma rede, ou colocado uma cadeira de primeiras letras. Associado a esta decisão, há uma outra, que é a criação do subsídio literário. Ainda no mesmo ano de 1772, Pombal vai decretar a criação de um imposto único para pagar a instrução. A instrução e a palavra público, para pagar a instrução pública, para pagar as escolas públicas. O Alvará é muito claro na ideia de público, que é também, a meu ver, alguma novidade. E também estou, digamos, a querer utilizar um pouco o referencial da educação como um referencial de estabelecer uma noção de modernização, uma noção de novos termos, uma noção de novos referentes, isto é, romper um pouco com as dinâmicas de antigo regime. E, portanto, este imposto é um imposto sobre bebidas alcoólicas, desde logo o vinho, desde o vinagre, a aguardente. É um imposto à produção e à circulação. Portanto, os produtores têm de fazer manifesto das suas produções e, cada vez que vão comercializar, têm de pagar imposto. Como também qualquer vendedor ambulante que quisesse abrir um barzinho numa romaria, tinha de garantir quanto vinho ia transacionar e fazer manifesto do vinho que iria comprar e vender naquele período. E, portanto, é um imposto que me parece que, conheço mal a história, digamos, da teoria de Estado económico, mas é um imposto que me parece que colhe uma perspectiva histórica diferente dos impostos que vinham tradicionais. Porquê? Porque é um imposto orientado para um determinado compromisso, para uma determinada despesa. Portanto, o contribuinte sabe perfeitamente para onde está a contribuir e depois isso vai ser até a ocasião de muitos protestos, porque locais e vilas e concelhos que contribuíam muitas vezes com uma boa contribuição de subsídio literário vão queixar-se que não têm cadeiras ou que não são privilegiados, logo não são em relação a outros concelhos, há aqui uma injustiça e eles vão denunciar que afinal pagam duas vezes o ensino, pagam o ensino público que não têm e pagam depois os mestres privados para poderem ter para as suas crianças. Portanto, é sempre um contencioso que se vai arrastar até ao período, até a Costa Cabral, quando o subsídio este imposto vai ser abolido. Mas queixas no mesmo sentido. Mas é um imposto, então, orientado para uma determinada despesa, é um imposto que reverte, que é colhido diretamente no contribuinte, o contribuinte elabora, assina o auto de compromisso de entrega daquelas verbas, é um imposto que uma circulação, uma junta, um cofre, uma burocracia própria. Portanto, é eu acho que traz aqui muito de inovador. Com a implementação do subsídio literário, ficam impedidos os concelhos ou algumas corporações ou outras instâncias locais, ficam impedidas de continuar a coletar dinheiro ou a gastar dinheiro com mestres. Portanto, o dinheiro que tem de ser depositado, as coletas que fazem têm de ser depositadas para dentro do cofre do subsídio literário. Isto é interessante ver, porque, sei lá, um concelho como o Barcelos, por exemplo, tinha mestres pagos pelo cabeção das Cisas e outros concelhos pelo país
tinham vindo a resolver, não é? A resolver a administração interna, porque todos os conselhos tinham uma escrituração, eram organizados numa escrita, não é? Uma administração escrita, e todos os conselhos tinham necessidade de assegurar sempre pelo menos um mínimo de cidadãos leitores e escreventes. Esta dinâmica não é uma dinâmica herdada que começa aqui em Pombal, é uma dinâmica que vem. Portanto, a administração municipal foi sempre uma administração pelo escrito, com termos, com acórdãos, com com variação, autos de variação assinados, e, portanto, era necessário os conselhos terem sempre oficiais e terem sempre enfim, um grupo de cidadãos que pudessem, inclusive, assegurar os cargos administrativos. E, portanto, esta rede, que depois é extensiva ao Brasil, extensiva a Madeira, extensiva aos Açores, portanto, extensiva também, a pouco e pouco também, a outras zonas do Império. Esta rede é uma rede que, a meu ver, configura um protossistema escolar. Quer dizer, porque está associada a uma escrituração, os professores vão ter de ter autorização para poder lecionar, lecionam dentro de determinadas regras, têm de escriturar os alunos, dar conta do aproveitamento dos alunos e têm de abrir as suas cadeiras à inspeção. Inspeção central ou inspeção dos municípios, do administrador conselheiro, enfim, os mestres têm porta aberta, não poderão nunca mais fazer do ensino uma causa privada. Mesmo os mestres que continuarão a ser mestres para exercer como ensinar, qual era o termo da lei, para ensinar àqueles que com eles quisessem aprender, isto é, outra forma de dizer mestres particulares. Estes mestres tinham de estar recenseados, tinham de aceitar, não é? Aceitar também abrir portas cada vez que a inspeção ou que a autoridade municipal o entendesse, ou muitas vezes o próprio provedor diligenciava algumas vigilâncias. E, portanto, esta rede, este protossistema, que é ampliado depois em 1773, é um protossistema que assegura para quem? Bom, e aqui começa também um pouco a interpretação, o significado desta reforma. Quem é que frequenta estas cadeiras? Nos termos dos critérios estabelecidos pela Real Mesa Censória, é pressuposto que um determinado grupo, enfim, uma parte da sociedade que está ligada aos ofícios, ligada ao mundo, aos trabalhos locais, não vai precisar de primeiras letras. Agora, nada na lei o impede. Isto é que não há, digamos, não é propriamente para essas crianças e outros setores ligados aos trabalhos de serviço, não é propriamente para eles destinada de momento a escola, mas eles fazem parte do sistema porque têm de estar, digamos, para eles é suficiente o ensino dos párvuos. Tem sido sempre uma questão que se coloca. O que é isso do ensino dos párvuos? Bom, nós sabemos que, desde logo, já não estamos num mundo escriturado e, portanto, todas estas crianças estavam recenseadas na paróquia e, portanto, eram, pelo menos, seres tomados em atenção. Um segundo grupo é o grupo que vai frequentar o ler, escrever e contar e que se torna necessário para a administração, torna-se necessário para que funcione a causa pública e a própria causa privada. E aqui admite-se que é um ensino gratuito, e, portanto, admite-se o que é que os mestres vão ensinar. Vão ensinar a ler, escrever, vão ensinar algumas bases de civilidade e algumas bases já de cultura pátria, bases de ensino. Os oratorianos tinham já, como sabem, tinham aqueles quadros organizados por reis,
que depois vieram a ser recuperados, ainda parte do que ainda hoje se diz às criancinhas sobre um rei ou outro, já estava na escrituração, nas cartas dos oratorianos para a infância, portanto, para primeiras letras ou para este ensino básico. Depois há cadeiras as cadeiras dos estudos menores que vão assegurar a administração, já uma administração intermédia. A filologia e a filosofia surgem muito como cadeiras de preparação já para o ensino superior e, portanto, há uma... E, paralelamente, vai desenvolver-se, digamos, o ensino técnico, cursos técnicos de náutica, cursos técnicos de outras, digamos, de outras especialidades. E, portanto, há aqui, digamos, neste plano, há, a meu ver, uma certa tecnologia, não direi com toda a expressão, uma tecnologia social. Há um pressuposto que a instituição educativa, em espelho, vai organizar e vai instituir uma ordem, uma hierarquia e vai como que começando a legitimar essa hierarquia. Há também a noção que, pela escola, as crianças se humanizam, as crianças se aperfeiçoam. Há a noção que, pela escola, através do conhecimento, se avança para o progresso. E este talvez seja o significado que se pode atribuir a esta reforma. Portanto, uma organização sistémica, uma organização que leva a que nestes alvarás fique contemplada a questão, a temática dos professores, a temática dos currículos, a temática das instituições, das próprios locais, deviam ser já locais dignos, a escrituração da frequência dos alunos, as matérias e os compêndios. A Real Mesa Censória exercia uma vigilância muito acentuada sobre os compêndios, não é? Na Torre do Tombo, os arquivos da censura têm muitos pequenos cadernos, muitos catecismos, muitas propostas de livro escolar por parte de mestres que queriam organizar o próprio ensino com instrumentos produzidos por eles e por aí. Portanto, há aqui uma noção que a instituição educativa e essa transparência, esse lugar onde a sociedade vai começar, onde a sociedade se organiza, onde a sociedade se desenvolve. E talvez antes tomava a liberdade de ler, talvez 2 páginas, não sei se estou muito já em cima da hora, ler talvez umas 2 páginas para ver se conseguia sistematizar um pouco saída. Eu, como lhes digo, deixarei mesmo fora desta abordagem o terceiro momento, que é de recomposição, muito ligado a Jerónimo de Soares Barbosa, já muito ligado ao período de Dom João VI, mas eu deixaria esse num outro momento. Aqui me interessava acentuar este pombalismo como sendo um tempo de chegada, uma ruptura, e um tempo de criação, um tempo de reforma. Eu tomava a liberdade só de ler umas 2 páginas para encerrar. Desde 1746 que o verdadeiro método de estudar circulava nas principais bibliotecas escolares. Regressado da Rússia, fixado em Paris, Ribeiro Sanches havia encetado sob o formato de memória e de cartas. Portanto, o verdadeiro método de estudar vinha de Verneuil, não é? Verneuil que tinha conhecido e tinha assistido a seminários de Jean-Baptiste Vico em Nápoles e, portanto, o verdadeiro método de estudar traz claramente a noção de que através da escola é possível graduar a formação das crianças. Esta ideia também muito presente no século XVIII de vamos focar os primeiros ensinos nas crianças, não é? E quem são as crianças e como é que se lida com elas? E o Verneuil muito seguro da graduação dos estudos, influenciado depois também por Rousseau, atrasando um pouco as novelas, a história, introduzindo, enfim, uma graduação do conhecimento. Portanto, desde 76 que o verdadeiro método de estudar, de Verneuil, circulava nas principais bibliotecas
escolares portuguesas. Regressado de Rússia e fixado em Paris, Ribeiro Sanches havia encetado, sob o formato de memória de cartas, um movimento de opinião sobre a renovação pedagógica. Combinava um modelo colegial com novos planos de estudo e, no conjunto dos escritos, advertia e incentivava a modernização de Portugal. Ao elaborar o Alvará de 28 de junho de 1759, a política pombalina interferiu de modo estrutural no mundo da cultura. Criou um plano curricular e orgânico para o ensino, disciplinando os estudos menores, organizados por cadeiras e regulamentando as primeiras letras. O que as congregações religiosas vieram a reformular na década de 60 não foi já o ensino de primeiras letras, nem um plano de estudos menores formado por cadeiras, mas um plano de estudos integrado, sob a forma de curso orientado para um perfil de saída. Estava a ser configurado um currículo para o ensino secundário, como se infere daquela ruptura e desta composição. As dimensões curriculares, humanística, técnica, profissional, haveriam de ser combinadas com uma tecnologia do social, assegurando a formação básica de alfabetização, comunicação e cidadania, acessíveis à maioria, garantindo o funcionamento das instituições através dos corpos letrados, técnicos, militares, artísticos, e, por fim, assegurando para alguns a ilustração e o acesso às diferentes formações universitárias. Ao longo do terceiro quartel do século XVIII, parte que eu abordei com alguma mais persistência, este período, a ação pombalina foi uma experiência integradora da política com a instrução pública através da estatalização de um plano de ensino confiado à Real Mesa Censória, extensivo ao país e suportado pelo imposto do subsídio literário. Este protossistema escolar era transversal aos estratos sociais, foram reguladas a frequência, a inspeção, o acesso, o exercício da função docente. Os estudos menores, incluindo as primeiras letras, ficaram organizados de forma sistemática e parcialmente progressiva, assegurando a perfectibilidade dos sujeitos. Como referido, o plano de estudos da Congregação de São Bernardo, aqui eu não pude abordá-lo com algum cuidado, mas esta Congregação de São Bernardo, que entretanto funda um colégio em Coimbra, portanto só tinha colégio em Alcobaça, depois vai fundar um colégio em Coimbra, é muito interessante porque eles vão criar um curso que vai ser uma réplica do curso liceal. Eu não pude aqui explorar isto. A introdução da história, por exemplo, não é? A história introduzida como uma disciplina regular. É muito interessante este plano da Congregação de São Bernardo. Naquela ruptura e nas reformas que lhe ficaram associadas estavam subjacentes novos perfis escolares, não só o perfil do alfabetizado, mas também o perfil letrado, o perfil técnico. Entre estes últimos contam-se o profissional de comércio, o desenhador técnico, o topógrafo, o arquivista. Entretanto, tinham vindo a público tratados e guias metódicos, entre os quais os estudos de Azevedo fortes, que davam substância ao sentido substância e sentido ao perfil do engenheiro. Emergiam escriturações específicas na contabilidade, na administração pública e técnicas e atividades técnicas e profissionais, como a topografia, a escrituração comercial, a paleografia. Decorria o debate sobre a constituição do perfil técnico, em consentâneo com as polémicas sobre o método, o currículo, a adequação das instâncias formativas, que públicos abranger e onde. No âmbito dos estudos humanísticos, os principais aspectos de mudança radicavam num enciclopedismo. Ideia que aqui não explanei muito, mas que me parece muito importante para entender também sobretudo os estudos do ensino, os estudos secundários, como é que se vai passando de um núcleo muito pequeno, muito duro, núcleo duro, que é a instrução elementar, para uns estudos secundários que, mantendo o trivium como eixo, vão ampliando as dimensões do conhecimento. Estava subjacente o fomento da criatividade e da argumentação em detrimento da glosa retórica e do silogismo escolástico. Andavam associadas a esta ruptura novas práticas leitoras e a vulgarização das bibliotecas, a que não pude me referir muito aqui, mas as bibliotecas são uma outra temática
para entendermos a dinâmica da cultura escrita ou da aculturação escrita. A conclusão dos estudos através de uma monografia, isto estava presente em praticamente todas as reformas das congregações, constava das reformas curriculares das congregações já no grau de estudos preparatórios para a universidade. A preparação do candidato para um exame de titulatura, bacharelato ou licenciatura incluía a seleção de um tema, e isto não era muito presente no século XVII. Portanto, os beneditinos avançam na reforma, talvez seja a reforma dos beneditinos a primeira, no início do século XVIII, a introduzir esta ideia de monografia, esta escolha de um tema, recolher-se na biblioteca, fazer uma defesa pública de uma tese criativa e não de uma tese glosa, como era frequente no período anterior, não é? Mas uma tese que tem um tema próprio, escolhido pelo candidato e que leva depois a apresentar também um conhecimento que resulta de consultas a livros e resulta de já um trabalho, digamos, com propriedade, com alguma autoria. Rogério Fernandes destaca no reformismo pombalino a criação de um sistema de ensino oficial, de primeiras letras, cuja direção pertence exclusivamente ao Estado. Este sistema, segundo Rogério Fernandes, condicionou, depois nas últimas décadas do século XVIII, o caráter estruturado, condicionou o desenvolvimento até da própria rede de primeiras letras, porque muitos concelhos queriam abrir cadeiras e regras estabelecidas pela Real Mesa Censória não autorizavam. O município de Lisboa teve algum conflituoso volta de 1814, 1815, há um conflito com a Junta dos Estudos, porque a Junta seguia ainda muito o espartilho, digamos, pombalino, daqueles critérios que tinham sido definidos, e havia condições, muitas vezes, para abrir cadeiras até por iniciativa privada, mas não cumpriam os critérios. Portanto, Rogério Fernandes chama muita atenção para que esta centralização administrativa também depois vai criar alguns problemas, sobretudo já próximo do que veio a ser a Revolução Liberal, não é? Sobre a estatalização do ensino, termo que eu tenho vindo a substituir por estatalização, para vincar o qualitativo estatal, Aureadão refere que o processo teve início com a intervenção do Estado nas estruturas diretivas e da administração escolar. Distingue laicização e liberalização, concluindo que, muito embora o ensino dependesse do Estado e o poder temporal do rei D. José fosse autónomo, a religião e o culto católico não foram suprimidos e os eclesiásticos continuaram a ensinar. Havendo-se desenvolvido no quadro das luzes e abrangendo outros campos de governação, o reformismo pombalino tem vindo a ser reinterpretado pela historiografia recente. Silva Dias admite que Pombal concebera um projeto político operacional que incluía designadamente a negociação do tratado comercial com a Grã-Bretanha e uma vasta reestruturação social e política do Estado e da sociedade portuguesa. Mas Pombal, segundo Silva Dias, não se demoveu do absolutismo. Deu sequência, também a professora Ana Cristina Araújo dá sequência a esta ideia de que os parâmetros subjacentes às luzes permanecem em Pombal, portanto não se demove, podemos encontrar aqui já, digamos, uma ruptura ou outras correntes, uma abertura a outras correntes de pensamento. Nuno Monteiro ressalva que, embora adotando um reformismo sistemático próprio do século XVIII, os modelos políticos de Pombal, de acordo com o que ele próprio afirmou, e boa parte dos seus contemporâneos constataram, foram experiências absolutistas do século XVII e seus protagonistas. Assim, podemos concluir que as reformas pombalinas no ensino são reflexo e adaptação daquele primado que decorre do absolutismo. Mas também temos de reconhecer que há uma máquina, digamos, uma orgânica de Estado, que viemos, por exemplo, a detectar ou a organizar ou a reconhecer quando fizemos o Atlas dos municípios, que a interlocução ou os interlocutores no terreno são interlocutores, são corporações, são os municípios, são organizações de classe ou organizações profissionais, ou seja,
este Estado, esta centralização, encontra uma dialética no terreno e uma mediação no terreno ligada muito às forças locais. E isto eu acho que está muito presente neste reformismo pombalino, sobretudo nos princípios, na Real Mesa Censória, que tem consultores de várias, não é? É uma diversidade de consultores, com sensibilidades distintas, religiosas e mais políticas ou mais culturais. E, portanto, o que eu entendo aqui é que a instituição educativa surge neste quadro como sendo uma instância de construção do Estado moderno, com alguma autonomia, assegurada desde logo até pelo ponto de vista financeiro, mas também necessariamente com resposta, com vínculo, com uma escrituração e com necessidade de prestar contas a todo momento. Mas a instituição escolar surge aqui com a noção de tornar-se pública, tornar-se universal e, de algum modo, tornar-se uma instância alternativa ao próprio poder político. E isso talvez acho que seja o que eu gostaria de concluir, e pedindo desculpa pelo tempo que roubei, não sei se valeu a pena, mas agradecer-lhes a vossa paciência. Muito obrigado. Valeu sim muito a pena. Muito obrigado, Sr. Professor Justino Magalhães, pela sua interessantíssima conferência, que vem aqui lançar uma nova luz e nos permitir aprofundar o complexo processo reformista pombalino no campo da educação. E agora está aberto o debate, como é habitual nestes seminários, damos espaço aos participantes para poderem interpelar o conferencista, fazer alguma questão, algum comentário que queiram. Podem levantar a mão, abrir. Alguém, ou se quiserem também usar o bate-papo para apresentar alguma questão, também podem fazê-lo. Já agora eu adiantava duas questões, professor. Então diga, professor. Se me permitisse, que é o seguinte: o Sr. Professor cria propõe um novo conceito para explicar todo o processo de afirmação do Estado no século das luzes, especialmente por via das reformas pombalinas, e prefere o conceito de estatalização ao conceito de estatização, que é o que se usa mais habitualmente. Em seu entender, o que é que o conceito de estatalização permite evidenciar, e o que é que o diferencia do conceito de estatização? E de que modo é que isso nos permite entender de maneira diferente aquilo que habitualmente se considera no chamado absolutismo iluminado como um processo radical de centralização do Estado. E depois a relação também muito interessante que apresentou, que é a ideia de afirmação da nação, que a nação dá uma espécie de suporte ao processo de centralização do Estado. Quem é que se torna senhora, de algum modo, deste processo de reforma e de musculação do Estado? Se é a ideia de nação e de nacionalidade, que através da língua, através da literatura, através da história, através do direito pátrio, e através de permitir reforçar uma identidade nacional que depois sustenta, de algum modo, o programa de afirmação do Estado, e de afirmação da ideia de um Estado total, omnipresente, em todo o território, totalmente soberano, ou é vice-versa, ou é o processo de estatização que depois reforça a ideia de nação. Portanto, um está ao serviço do outro, numa perspectiva dialógica, mas o Sr. Professor afirmou que
portanto, a nação torna-se senhora do Estado, ou o Estado torna-se senhora da nação. Portanto, esta é uma pergunta para o Sr. Professor, são perguntas para aprofundar o debate e para poder partilhar com a sua reflexão. Pois, Sr. Professor, o que digamos, a minha defensiva à estatização resulta, veja bem, resulta da ideia do medo do estático. Tornar estático é estatizar. E se eu quero utilizar um termo que não é, que é contra o estático, que é um termo dinâmico, eu tenho de fugir do estático. Por outro lado, eu entendo que o estatal é o adjetivo do Estado político. Não consigo, não é? Não consigo escapar ao estatal. Eu, quando digo isto é, não digo isto é do Estado, é estatal. Se eu digo é do Estado no sentido do verbo estar, eu não utilizo, não vou até ao estatal. Portanto, o estatal vincula-me exclusivamente à noção de Estado, à noção de Estado político, à noção de governo. E essa defensiva eu tenho tentado utilizá-la. Claro que é um processo onde necessariamente tudo o que decorre da dinâmica pombalina é para tornar o Estado senhor, é para neutralizar agentes educacionais tradicionais, desde logo os jesuítas, mas também desde logo os próprios municípios, que têm de submeter-se a um plano que vem organizado e que pode não necessariamente contemplar a cadeira que eles têm e que eles têm de continuar a pagar, se quiserem mantê-la a pagar por conta própria. O que me parece também que depois decorre daqui desta instituição escolar e desta aculturação escrita é que quando estudamos a dinâmica da alfabetização, tudo nos sugere que a subida ao poder do governo pombalino, quando o período pombalino coincide com uma curva ascendente na alfabetização. Ou seja, a dinâmica social em torno da cultura escrita e da aculturação escrita não é, digamos, uma prerrogativa que começa agora. A sociedade portuguesa, até porque tinha muita gente na diáspora, muita gente, a sociedade portuguesa convive com a escrita desde pelo menos finais do século XVII, desde a tomada da recuperação, da restauração, que há uma dinâmica de utilização do escrito no privado, na epistolografia, na administração, nos negócios, portanto, no setor judicial, uma justiça sempre através do escrito, e isto leva a que podemos, quem fala de um primeiro período de luzes com Dom João V, mas de facto no campo da alfabetização, ou na temática da alfabetização, quando começamos a perceber as dinâmicas da sociedade portuguesa, a governação pombalina insere-se dentro de um período de crescimento. E isto leva a que este diálogo que Pombal vai estabelecer, inclusive com os municípios, é também uma requisição da própria sociedade. Começam a surgir muitos pela sociedade não ser contemplada, por determinados municípios não serem contemplados com cadeiras, portanto há uma imposição, digamos, de Estado, mas também há, de facto, uma convenção, ou seja, se quiséssemos interpretar isto, muito à luz até de Rousseau, como que a nação está a organizar-se e não está a entregar-se ao Estado de forma inteiramente dócil. Não, a nação está... As corporações dos comerciantes começam por ter de responder a uma necessidade dos comerciantes que querem ter uma aula para formar. Está a ver? Portanto, há este diálogo está muito presente nos textos e
nas exposições que vão sendo, naquela correspondência que Pombal vai recolher através e a Real Mesa Censória vai recolher nos seus comissários locais, o plano da Real Mesa Censória leva muita atenção à noção de inquérito. O século XVIII tem muito esta questão do inquérito, não é? Inquérito e uma produção do conhecimento a partir já de um diagnóstico que vem desde logo daquelas memórias paroquiais da Academia de História no início do século, mas que depois vão sendo ampliados a vários setores. Ramada Curto vai mostrar-nos como este recurso ao inquérito, e a Real Mesa Censória de facto fez inquéritos a todo o país. E vai aferir, vai estabelecer um plano daquelas 700 e tantas cadeiras de ler, escrever e contar, já tomando muita atenção. Mas isto não fica pacífico. O contencioso vai avançar. Avança com a Câmara Municipal do Porto, vai manter um contencioso. O síndico da Câmara Municipal de Lisboa, como sabem, tem um regulamento ou um registro do município diferente dos outros municípios, até porque tem a Casa dos 24, portanto tem os mistérios e tem uma autonomia que vai levar a um contencioso com as políticas pombalinas. Portanto, eu creio que esta tensão, este contrato, está aqui muito em cima da mesa. Quer dizer, nós podíamos trazer quase para cima, para analisar isto, os textos de Rousseau e como é que a escola surge do lado, digamos, da construção da nação, para construir o cívico, para construir o cidadão, que reivindica ou que também força, digamos, esta questão de Estado. Claro que a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão é posterior, claro que a Revolução Francesa não é pombalina, claro que, mas a atmosfera está criada, não é? E a atmosfera está criada. E em torno, por exemplo, sei lá, de Voltaire, nós encontramos uma noção de futuro, uma noção já de que as sociedades têm horizonte. E, portanto, esta construção de inquérito da Real Mesa Censória me parece que favorece muito a noção do diálogo. Não sei se era isto que o professor me solicitava, mas... Sem dúvida. Muito obrigado. Agora, aqui uma questão do professor João Lemos, nosso doutorando do doutoramento dos estudos globais, que pergunta: podemos afirmar que a primeira reforma do sistema de ensino em Portugal surgiu com o Marquês de Pombal? A ideia de, como sabemos, os últimos 2 séculos têm sido marcados por sucessivas reformas do ensino. E a primeira grande reforma oficial teria sido a do Marquês de Pombal, pública, essa é a questão. Eu acrescentava também mais uma, já agora, se me permite, acrescentando esta do colega professor João Lemos, que é a seguinte: o Marquês de Pombal, como o professor bem apresentou, criou o primeiro protossistema de ensino, configurou um protossistema de ensino público, um sistema de ensino público. E, aliás, e agregado a isso também a questão de um imposto estatal próprio, precisamente para alimentar, para complementar o orçamento de Estado, precisamente para atender a esse desidrato. Mas é curioso que a afirmação de um sistema de ensino público, a proto-afirmação do sistema de ensino público no tempo de Pombal, acontece precisamente em tensão com o ensino privado, iluminando uma espécie de sistema que estava espalhado por todo o país, uma espécie também de sistema de ensino privado, que era o sistema dos jesuítas e também das outras ordens religiosas. Mas foi preciso eliminar um espaço ocupado pelo sistema privado de ensino para depois implantar o sistema público, que entretanto começa-se a afirmar. E de algum modo, a partir daí, começa-se uma tensão entre privado e público que perdura até hoje, de alguma maneira, e também a preocupação do Estado, que aí começa de controlar, de supervisionar e de regular o ensino, tanto público como privado. Como é que analisa, portanto, o surgimento desta tensão e desta relação de público e privado neste momento de aurora do ensino público?
há sempre eu nunca encontrei uma explicação, por mais que pensasse no assunto e interpelasse, conversando muitas vezes com o professor Rogério, há uma expressão no Alvará de 1772 que é muito interpelativa para os historiadores. São de novo criadas. E nunca ninguém percebeu muito bem o que é que estava a acontecer. Eu no Atlas tentei ir um pouquinho para trás, há um bocadinho dizer-lhes, eu tento interpretar o pombalismo de cá para lá, mas também um pouco de lá para cá. E necessariamente que nós conhecemos, eu conheço mal, a rede ou a oferta de ensino de primeiras letras, de ler, escrever e contar, que estava no terreno quando Pombal avança. A verdade é que quando começamos a entender alguns índices da alfabetização, nós temos de aceitar que há um ensino por parte dos parcos, por parte ligado aos municípios e por parte, muitas vezes, de alguns intelectuais e de alguns ordinandos no espaço municipal, por parte, digamos, de um ensino doméstico típico que vinha do século XVII, aquele livro A Nova Escola, de Figueiredo, de Andrade Figueiredo, vai dando ideia que corria um mercado de livro, não é? Que corria e que há tarjetas de ensino e que há, digamos, uma dinâmica social ligada muitas vezes aos portos de mar, ligada a pontos mais críticos em zonas de mais comércio, enfim, há uma oferta que nós não temos ideia, pelo menos eu não tenho ideia de como é que ela se estabelece. Fiquei com pena de que o Atlas dos municípios não recuasse um pouco para entender um pouco mais o que estava. Verdade é que aquelas cadeiras, que são 700 cadeiras, umas 400 de uma vez, aquelas 700 cadeiras que são criadas, poderão não vir acrescentar muito a essas cadeiras que já existiam. O que também não me parece, encontrei em local nenhum um impeditivo dos professores continuarem a ensinar o privado. Há uma dinâmica muito grande de solicitações à Junta, a Coimbra, por 1780, 1790, há uma ampliação muito grande de mestres de ensino privados que vêm solicitar autorização para ensinar e vêm apresentar credenciais e submetem-se a exame para poderem ensinar. Portanto, há uma dinâmica de privado que eu não sei se ela é aniquilada aqui. A única coisa que me parece que decorre dos alvarás é se os municípios ou outras corporações locais estão a gastar dinheiro com o ensino, parte-se do pressuposto que gera uma interpretação pública. E se assim era, essas entidades deixam de poder fazê-lo fora do subsídio literário. Essas coletas têm de entrar no cofre do subsídio literário. Parece que vale a pena e depois, no ensino, digamos, o ensino, as cadeiras de gramática latina continuam a multiplicar-se. Muitos mestres vamos encontrando, muita gente a fazer exame para poder ser autorizado a ensinar. Portanto, não me parece que esteja muito claro ainda este debate, professor. Eu acho que estamos a tentar encontrar como que uma ruptura e se há algum núcleo onde o privado e o público, ontem como hoje, nunca estiveram não em tensão, mas não em ruptura, é à volta do ensino, é à volta da educação. Quer dizer, frontalmente, só em alguns momentos mais duros de regimentalismo, ou stalinista, ou socialista, ou de outra natureza, é que há um dictar
de ninguém ensina fora desta lógica. Não. Aqui, desde que aqueles mestres obedeçam, estejam credenciados em Coimbra, apresentem o seu alvará nas câmaras locais. Sempre a Câmara Local como instância de regulação. Pegamos os livros, é muito interessante, os livros de ofícios e mercês das câmaras, é muito interessante o licenciamento sucessivo de mestres de primeiras letras, ao longo do século XVIII. Claro que há ciclos mais intensos, há períodos mais intensos, períodos menos procurados, mas é sempre, e esta é uma fonte que é fundamental para aqui, porque eles não entram estes mestres não entram na folha do subsídio literário, portanto escapam a uma estatística que venha daquele lado, e também não temos noticioso sobre eles senão através deste registro de Câmara, e portanto é preciso procurá-los aonde? Nestes livros de registros e mercês. Câmaras havia que não tinham este livro autónomo e portanto temos de os encontrar nas variações, e eles vêm no final da variação, tomou posse, tal. Portanto, esta rede não está de facto, eu pelo menos desconheço, eu gostava se alguém a estudou, porque acho que esta rede faria parte, era necessário para entendermos a dinâmica desta aculturação. Muito obrigado, Sr. Professor, pelas suas respostas muito esclarecedoras. E agora pergunto se mais algum dos presentes deseja fazer alguma questão para terminarmos. Professor Franco? Sim. Olá, Sr. Professor Célio, diretamente de Brasília. Pois é. Seja bem-vindo. Pode fazer a sua intervenção. Pois é. Parabéns aí ao Dr. Justino pela brilhante conferência, né? Mas é uma pergunta assim para o Dr. Justino. É sempre uma dúvida que nós temos, né? Se as reformas pombalinas dos estudos em Portugal tivessem continuado nos anos seguintes, né, isso poderia ter assegurado a Portugal assim, um status intelectual mais avançado? Muito bem, muito obrigado. Mais alguma questão? Isto é a última ronda de questões. O professor João Lemos que tinha um comentário que gostaria de fazer, quer dizer de viva voz. Seja bem-vindo diretamente da Madeira, do Funchal. Liga o microfone. Obrigado. Antes de mais, gostaria de felicitar o Sr. Professor Justino Magalhães pela brilhante comunicação. É sempre bom estes seminários que estamos continuamente a aprender. E da sua comunicação, que achei muito interessante, ressalto o seguinte, o que eu verifico é que realmente o Marquês de Pombal tinha umas ideias brilhantes e olhava para o nosso país como um todo, e tivesse a preocupação de dinamizar o ensino a nível do país, com a colaboração dos municípios, como é evidente. Infelizmente, a partir do 25 de Abril, fiz que eu escrevi no pequeno texto, infelizmente, depois do 25 de Abril, da direita à esquerda, eu às vezes digo isto aos meus alunos, ainda não tivemos nenhum governo em Portugal, infelizmente, que olhasse para o país como um todo, que não privilegiasse o litoral. E por isso é que nós caminhamos cada vez mais para uma litoralização, para um país mais desigual em termos de desenvolvimento, para o abandono do interior do país e, por conseguinte, as tragédias vão acontecendo e vão acontecer cada vez mais a nível de fogos e não só, porque nunca houve uma política global geral que chegasse a todo o país. E é interessante verificar que no século XVIII já tivemos homens que olhavam para o país como um todo, e os portugueses como uma sociedade global, onde todos tinham direito a aprender, todos tinham direito a se desenvolver. E hoje não é isso, infelizmente, nós constatamos no Portugal de hoje, apesar de se falar muito na democratização do ensino em Portugal.
Obrigado, professor. Obrigado pela sua intervenção. Mais alguma questão? Se não houver, darei a palavra final ao senhor professor Justino Magalhães para responder e para fazer um comentário final breve. Muito obrigado, Sr. Professor, também muito breve. Claro que, professor Célio, eu tenho ideia que nós tropeçamos muito, ou melhor, a historiografia fala-nos depois do período seguinte como uma viradeira, uma recuperação do elemento estatal, do elemento clerical no ensino, entrega a abertura de alguns conventos e foram confiadas algumas cadeiras aos conventos, e que há uma certa, digamos, o próprio Frei Manuel de Cenáculo abandona, vai para a sua zona de, enfim, vai para a sua arquidiocese, para a sua diocese fazer o seu trabalho, e há aqui, parece haver uma necessidade de contarmos a história, digamos, em altos e baixos. Eu não tenho tanto esta noção, professor. Eu tenho ideia que na sequência seguinte e o avanço dos fisiocratas trouxeram uma dinâmica muito valorativa da escola, uma dinâmica muito valorativa do elemento cultural, muito valorativa dos inquéritos à fauna, à flora, à zona, e até digamos, memórias de alguma rentabilização das economias locais, e, portanto, uma tentativa, digamos, de um reformismo a partir das economias tradicionais e das economias locais, e que provavelmente a resposta política será um bocadinho diferente daquela que terá sido dada por Pombal, mas acho que a dinâmica do país não regride, digamos assim, no campo desta escolarização. Acho que o problema é de facto um país que também tinha grandes assimetrias e mesmo no plano regional tinha muitas zonas de diferente circulação, não é? Tinha um plano geográfico não é favorável à escola, à geografia que se tinha. Decretavam que crianças a menos de 3 km da escola, mas esqueciam que havia ribeiros e que havia, não é? E que havia montanhas na passagem. Portanto, não esta ideia de um pouco teórica a geografia local ditou muito o destino. Mas eu não tenho assim tanto essa ideia, mas o professor saberá melhor interpretar. Eu não tenho tanto essa ideia que os elementos que colhemos nos falam de uma certa regressão. No caso, sei lá, professor João Batista Lemos, no caso eu não saberei dizer-lhe o que é que está em causa. Sei que o atlas que fizemos dos municípios e que deixou muita coisa por responder, muita coisa por entender, nós percebemos que não é um pós-25 de Abril que vai começando a sentir as desfocagens. Quer dizer, o século XX foi todo ele muito, muito assimétrico. Muito assimétrico. A resposta da escola aos setores... Repare, muitas vezes eu dou comigo a pensar, e hoje mesmo se analisarmos até as frequências de ensino superior, ainda a semana passada vinham alguns estudos nesse sentido, o abandono do ensino superior é muito maior fora dos grandes centros, quer a procura do ensino superior, quer depois a sequência do ensino superior são muito mais reduzidas fora dos grandes centros no país, e mesmo pela Europa também se ressente, mas aqui em Portugal isso continua a ser muito claro, e um desinteresse, digamos assim, das populações em frequentar a escola, porque ela não dá resposta, provavelmente, às suas necessidades. Ou seja, a escola muitas vezes interpretada para ir embora. O país vive muito esta ideia da escola para ir embora. Ir para a GNR, ir para os Correios, ir para não sei onde, ir para a imigração, ir para a diáspora e depois para as cidades e depois para o litoral. E, portanto, esta noção, mas o século XX é terrível nisto. Quer dizer, o próprio plano dos centenários nas construções escolares atrasa diabolicamente, isso é cumprido em cerca de 50%, quando vão fazer a frição ali nos anos 60, não é? Vão fazer balanço. Ele foi cumprido em cerca de uns 50%. E o grande conflito era nas zonas, ou a grande dificuldade foi nas zonas mais pobres, para onde supostamente ele estaria a ser mais orientado, ou supostamente seria uma contramarcha, uma resposta.
Ou seja, é de facto, acho que é importante pensarmos em que medida hoje a instalação de politécnicos em certas zonas do interior, a instalação das universidades ali, tem sido ou não, tem trazido ou não a dinâmica que se esperava. Olha, no outro dia estava no sertão da Bahia, visitando lá uma zona de interior, uma universidade que tem alguns cursos agrícolas a funcionar, e em torno da universidade está um território enorme por explorar. E continuam chegou lá a infraestrutura, isto é, drenaram, o rio está lá, estão infraestruturas, e aquele polo de desenvolvimento não avança e a universidade tem cursos agrícolas ali no interior, ali no meio daquele espaço. Quer dizer, o que é que está a ver? Há aqui qualquer coisa que eu às vezes tenho dificuldade em entender, percebe? Mas pronto, não lhe saberei dizer muito mais. Claro que não sei se podemos interpretar isto exclusivamente a partir do paradigma, a partir da perspectiva política ou político-ideológica. Acho que a sociedade portuguesa, acho que a história da educação em Portugal tem de entender também bastante mais as resistências, e que eram resistências que precisavam de ser, muitas vezes, uma resposta radical. Se é por internato, internem-se as crianças num internato em condição, mas elas não podem continuar votadas ao analfabetismo porque estão lá num longe de não sei o quê. Eu tenho agora um estudo a correr sobre a Ilha da Madeira. É outro Deus nos acuda, quer dizer, aquelas zonas de montanha, não sei o quê, foi preciso lá ir uma missão no final já quase Estado Novo, ali em 1950, com a intervenção da Junta Distrital, para entenderem, não, se queremos dar uma resposta a estas populações de montanha, tem de ser uma resposta a pensar nestas populações, porque eles não vão à escola que está lá não sei onde, no vale, não sei onde, quer dizer, esta noção, e aí dou-lhe razão, quer dizer, o poder de proximidade, a soberania de proximidade, poderia ter sido, e em algum momento foi o que respondeu, foi a que correspondeu, e o pouco que muitas vezes acontece é ela que tem correspondido, quer dizer, é esta soberania de proximidade que tem assegurado que as assimetrias não sejam às vezes muito maiores. Mas pronto, não sei dizer-lhe muito mais. Eu acho é que é um inquérito que a história da educação, uma história social da educação, estávamos a precisar dela pertinentemente. Quais são, em que é que... E as resistências, interpretar também as resistências. Resistências mas muitas vezes nem são sequer resistências ideologicamente rotuladas, são resistências da tradição, de não haver necessidade, de não haver... Não é? São resistências que dizem para que é que as mulheres da Madeira a fazer bordados precisavam de saber ler e escrever se vem aqui alguém que lhes traz as linhas e lhes leva o produto. Para que é que queres aprender a ler e escrever? Porque é que estão, não é? Estas resistências de uma tradição, de um arcaico, de um certo... Não é? Esta incursão de um elemento novo, esta necessidade de um elemento novo. Mas isso não sei dizer muito mais, professor. Olha. Obrigado, professor. Uma vez mais, muito obrigado. Para a gente poder ouvir, poder dizer alguma coisa do que pensa que sabe e que não sabe e que devia saber. Mas olha, muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência. Nós é que agradecemos a contribuição e desejamos muita saúde e força e ânimo. Obrigado, professor. Muito bom. Obrigado. Um bom regresso a casa, em casa e com muita saúde. Adeus. Muito obrigado. Obrigado. Gosto de ouvir. Obrigado. Com licença. Obrigado.